Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje, quarta-feira, tem jogão no Brasileirão. Flamengo e São Paulo se enfrentam em mais um duelo eletrizante. E o Mengão vem com tudo em busca da liderança na tabela do Brasileirão. O time vive um grande momento e a nação já está em festa, esperando mais um show daqueles que o Mengão costuma ter, já que o duelo contra o Palmeiras continua aí nessa briga na tabela. Com diferença de 1 ponto, o Palmeiras está na liderança, mas se o Flamengo ganhar esse jogo, vai passar a liderança. Então vamos analisar tudo com os comentaristas da ESPN Brasil, trazendo os melhores lances que vai rolar nesse jogão e várias táticas e talvez polêmicas, né, envolvendo esses jogadores. Então já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e vem comigo, porque o programa, claro, no vídeo de hoje está daquele jeitão que vocês gostam, tá incrível. Por isso fica comigo até o final e lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Importante nesse Flamengo, Felipe Luiz já esboça uma equipe titular para encarar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, destaque na última rodada com 2 gols contra o Sport, recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Então Gonzalo Plata deve atuar como falso 9 ao lado de Luiz Araújo e também Samuel Lino. Outra preocupação para a comissão técnica rubro-negra são os lesionados. Léo Ortiz, zagueiro que segue tratando uma entorse sofrida no jogo contra o Palmeiras, está fora. Então Danilo deve atuar ao lado de Léo Pereira. Já no ataque, Cebolinha e Pedro também seguem como desfalque. Pedro, que recebeu uma camisa pelos 300 jogos pelo Flamengo, mas ainda com o braço imobilizado. A expectativa do departamento médico do Flamengo é que o camisa 9 retorne aos treinamentos na próxima semana com bola, mas ainda sob cuidados médicos e baixa intensidade. Isso para o Pedro não perder ali o ritmo de jogo e também o contato com a bola. O departamento médico do Flamengo espera ter o Pedro com o grupo só lá no dia 19 de novembro, já visando a final da Conmebol Libertadores, e o Pedro deve atuar nesse jogo contra o Palmeiras com uma proteção no braço. Mas para o duelo contra o São Paulo ele está totalmente descartado, então o ataque deve ser sim formado por Plata, Samuel Lino e Luiz Araújo. O Flamengo vai até a Vila Belmiro encarar o São Paulo e espera conseguir uma vitória, torcer para um tropeço do Palmeiras e assim reassumir a liderança do Brasileirão. Vamos lá, Gustavo Zupac. Diga lá. Tem favorito o duelo? Tem favorito, é o Flamengo, né? Embora, assim, eu acho que foi o Jorginho que falou isso recentemente, e não é um fenômeno exclusivo do Flamengo de 25, não. Isso acontece sempre com o melhor time da temporada. O Jorginho falou: todo mundo que enfrenta o Flamengo faz o jogo da vida. Isso sempre acontece quando se enfrentam o melhor time de um país. E é verdade, muitos times têm feito bons jogos contra o Flamengo. Nem sempre esses bons jogos garantem resultado. O Fortaleza fez e ganhou. O Corinthians fez e não ganhou, outros fizeram e também não venceram. Mas os times têm, para os jogadores é importante jogar bem contra o Flamengo. E por que eu coloco isso em discussão? Porque um dos pontos que mais tem me preocupado nesse recorte recente do São Paulo, o último jogo a gente tira contra o Vasco, o time foi muito aguerrido, foi a desmobilização do time do São Paulo após a eliminação para a Libertadores, né? Porque o São Paulo já é um clube com problemas, um time com limitações, que foi mutilado pelas lesões, com troca de técnico, e já eram muitos problemas. O baque psicológico de ter perdido para a LDU como perdeu, deu uma esvaziada, uma sensação de fim de ano para o São Paulo muito cedo. Contra o Flamengo, é incomum a gente ver um time entrar em campo desmobilizado. Eu acho que isso aumenta a chance do São Paulo. Mas em condições normais, o Flamengo tem mais condições do que o São Paulo de levar os 3 pontos para casa no bom jogo que a gente deve ter nesta rodada. Quero te ouvir também, André. Eu acho que o Flamengo é favorito e, assim, com algum destaque, porque na questão técnica existe uma distância muito clara. Em relação aos trabalhos, no aspecto coletivo, o Flamengo, quando acerta boas atuações, isso acontece mais vezes do que o contrário, as coisas ficam muito difíceis para o adversário, seja quem for. E a rodada passada foi aquela rodada para o Flamengo, para o Palmeiras também, mas para o Flamengo, de superar o cansaço, né? De superar o pós-classificação
para a final da Libertadores, que cobra o seu preço nos dias posteriores, também na parte mental, né? Você consegue um objetivo e depois você tem uma tendência a relaxar um pouco, tem a questão física, tudo isso se junta nos jogos seguintes, em especial no primeiro jogo. E aí o Flamengo sentiu um pouco no primeiro tempo, as substituições, o segundo tempo foi muito melhor. E aí, assim, uma vitória na rodada passada tranquila nessa segunda parte para o Flamengo retomar o seu caminho de tentar voltar à liderança do campeonato. Eu acho que esses problemas ligados à classificação na Libertadores não vão acontecer a partir de agora. E o Flamengo tende a fazer bons jogos em sequência. Um problema para o São Paulo, que, é claro, tem que de novo tentar encontrar o seu melhor, resgatar o nível do jogo contra o Vasco, e aí haveria chance. É claro que o São Paulo tem chance de ganhar, mas para mim o Flamengo é favorito com um certo destaque. A gente falou bastante sobre a lista de machucados do Flamengo, né? Tem a boa notícia do Carrascal, né? Que podia, quando a lesão nas costas, do jeito que foi, costas costela, na verdade, é que ele sente ali, ele fez ali o gesto nas costas. É o tipo de coisa imprevisível e ele já à disposição e tudo mais. A gente vai colocar, inclusive, a tela sobre o Carrascal. O peso dele, nesse momento, ele que está a 14 jogos do Flamengo, foi titular em 7, 1 gol, 4 assistências, titular em 3 dos últimos 4 jogos do Flamengo. É bastante importante, ele encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo com o Arrascaeta, né? Porque em jogos de cenários mais complicados, embora o Flamengo tenha vários ótimos jogadores, né? O Flamengo tem menos jogadores capazes de achar um passe imprevisível, a jogada decisiva, porque esse é o talento do Arrascaeta. Isso, voltando um pouco mais para trás, era também uma função do Everton Ribeiro ou do Gerson. O Flamengo, tirando o Carrascal da conversa, o Flamengo tem atacantes muito velozes, tem bons meio-campistas, Jorginho e Saúl são capazes, mas o Carrascal deu essa possibilidade também ao time do Flamengo de encontrar uma jogada mais imprevisível, encontrar solução em jogos mais complicados, combinando muito bem com o Arrascaeta. É difícil para um time conseguir marcar os dois o tempo inteiro e tirar os dois do jogo, né? Então, ter o Carrascal bem é uma ótima notícia para o Flamengo. Acho que a versão mais sólida, não é a mais brilhante, mas a versão mais sólida do Flamengo nessa segunda metade de ano, nesse pós-mundial, é com o Jorge Carrascal e com o Jordan de Arrascaeta. Vamos trazer um assunto que envolve o Flamengo também, Bruno Henrique. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva definiu a nova data do julgamento do recurso de Bruno Henrique. O caso vai ser analisado pelo Pleno no STJD no dia 10 de novembro, na próxima segunda-feira. O atacante foi punido por 12 jogos de suspensão por conduta antidesportiva quando foi condenado por ter forçado um cartão amarelo e supostamente ter beneficiado apostadores em 2023. Atualmente, Bruno Henrique vem atuando amparado por um efeito suspensivo. Marcelo. Boa, Mota. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Amigos do Sport Center, tivemos uma parte do treinamento do São Paulo aberta aos jornalistas nesta terça-feira, véspera de São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que será disputado nesta quarta-feira na Vila Belmiro, às 21h30. Deu para perceber nesta atividade que Cédric, pelo segundo dia seguido, participou da atividade sem restrições e passa a ser mais uma opção do técnico Hernan Crespo. Mas o time do São Paulo ainda estará muito desfalcado para defender a 8ª colocação na tabela de classificação e tentar se aproximar do Fluminense, que é o 7º, 3 pontos à frente, 2 vitórias a mais do que o tricolor paulista. O Luciano volta de suspensão, o Mike é uma opção na lateral direita, também voltando de suspensão. Mas Enzo Dias e Alan Franco estão fora. Para a vaga de Alan Franco, Ferrarese é a primeira opção. Rafael Tolói também pode entrar. E para a vaga de Enzo Dias, o único lateral esquerdo à disposição é Patrick Lanza, já que o Wendel está entregue ao departamento médico. Com a volta de Cédric, são 9 jogadores vetados e 2 suspensos. O São Paulo vai continuar com um número enorme de atletas sem condições de jogo nessa partida diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e também Sabino. Nas alas, Mike ou Cédric e na esquerda, Patrick Lanza. No meio de campo, um time mais conservador,
com Pablo Maia, com Marcos Antônio e também com Bobadilha. Em que pese o gol marcado, Luiz Gustavo deve ficar no banco de reservas. E no ataque, com a volta de Luciano, ele e Lucas Moura devem formar a dupla de ataque do São Paulo em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, além de Seleção Brasileira. O nosso primeiro assunto é de um jogo da 32ª rodada. Tem São Paulo jogando contra o Flamengo e a partida vai ser lá na Vila Belmiro. Tem confusão então na área. São Paulo e Flamengo nesta quarta-feira será jogado na Vila Belmiro. Isso mesmo. O estádio do Santos, que tem capacidade reduzidíssima se comparado ao Morumbis, abrigará uma partida pra lá de decisiva. A transferência de local é devido a uma série de shows que o time paulista negociou para este mesmo seu estádio. O dinheiro vindo desta ação é importantíssimo para o São Paulo, mas a compensação financeira traz perdas técnicas. E o Flamengo, que briga pelo título, também não gostou nada desta mudança. Acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais. Isso mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi. Com certeza muda, é diferente. No Morumbis, vindo de 2 vitórias seguidas e brigando por vaga na Libertadores, o público poderia chegar a 50 mil pessoas. E o torcedor adversário teria uma área de 3.600 lugares. Na Vila Belmiro, a carga de ingressos máxima é de 15 mil torcedores. E a torcida do Flamengo terá direito a pouco menos de 500 lugares no jogo desta quarta-feira. Por questão de estrutura física e também segurança, este número não chega nem aos 5% previstos pelo regulamento do Campeonato Brasileiro para o torcedor visitante. No Morumbis, neste ano, os números são bons. Em 27 jogos, o São Paulo teve 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com um total de 62,96% de aproveitamento. O time de Crespo terá que se adaptar a uma nova realidade. Vamos a ver. Não sei. Aqui, você sabe que adaptação é a palavra perfeita para São Paulo. Tem que adaptar a todas as coisas que acontecem. Então, vamos a ver como a gente vai enfrentar esse jogo. Na Vila Belmiro, o tricolor perdeu para o Santos nas 2 vezes que atuou neste ano. E o jogo contra o Flamengo não será o único na Baixada. Sábado contra o Red Bull Bragantino e posteriormente diante do Juventude, o Morumbi seguirá ausente. Na penúltima rodada, dia 13 de dezembro, frente ao Inter, há uma pequena possibilidade de o jogo voltar para o lugar que o torcedor mais deseja e que tem criado uma situação de críticas à atuação da diretoria tricolor. Equilíbrio constante, últimos 20 confrontos entre São Paulo e Flamengo. 7 triunfos tricolores, 5 empates, 8 vitórias rubro-negras. Muito bem, vamos começar o nosso Sport Center ao lado dos nossos comentaristas, André Kfouri, Gustavo Zupac. Então temos um time completo hoje para a nossa alegria. 2 horas de programa, viu, André? Isso é uma raridade, é uma realidade e uma raridade. Primeiro, um programa completo de 2 horas. Depois, no horário original, às 20, né? Check. E aí, a última casinha é ticada com a presença de todos aqui no estúdio hoje, nessa terça-feira de noite. Muito obrigado. 3 cheques ali, 25 anos. Eu ainda estou um pouco encantada, tá, minha gente? Com todos os 25 anos, com toda a nossa roupagem de 25 anos do Sport Center. Mas vamos começar este programa falando, então, de Campeonato Brasileiro. Temos São Paulo e Flamengo jogando na Vila Belmiro. Aí a confusão está completa, André Kfouri. Como é que você vê essa mudança de Morumbis para Vila? Eu acho mais grave, assim, não pelo fato de ser esse jogo, mas pelo fato do São Paulo abandonar o seu estádio, a sua casa no trecho final do campeonato, no trecho final da temporada, com o clube com objetivos, ou pelo menos o clube deveria pensar melhor nos seus objetivos. A gente vê um contraste aí entre
aquilo que a gente percebe dos jogadores, da comissão técnica e o que a gente nota também do andar de cima, né? Os bastidores, os gabinetes do São Paulo em todas as áreas, né? Em todos os aspectos. Então, o São Paulo se transformou recentemente num clube muito diferente do que ele sempre foi, até muito diferente dos outros. É uma originalidade que não dá para dizer se é boa ou se é ruim. Por exemplo, vencimentos dos jogadores estão atrasados, mas de uma hora para outra surge dinheiro para pagar um prêmio. Isso tem acontecido no São Paulo. Essas coisas têm sido tratadas como se fossem normais. E no trecho final da temporada, o time não ter mais o Morumbi, embora, né, isso aconteça em outros clubes, com outros estádios, que também oferecem a possibilidade de espetáculos não de futebol nas suas dependências, é muito ruim para quem deveria pensar, acima de tudo, nos objetivos do time. Esse jogo, especificamente com o Flamengo, é um jogo dificílimo, seria ótimo que o São Paulo pudesse jogar na sua casa. Esse tipo de coisa mexe com o equilíbrio de forças do campeonato. Aqui não estou falando sobre venda de mando, que é uma coisa diferente dessa aí e pior, mas mexe com o equilíbrio de forças do campeonato. E o Flamengo é um candidato ao troféu. Se não é a melhor equipe do Brasil, é a segunda melhor nesse momento, nesse ranking semanal que a gente sempre faz por aqui. O São Paulo deveria ter pensado de uma maneira mais inteligente, mais estratégica e colocando em prioridade aquilo que é o objetivo esportivo do seu time de futebol. Pois é, uma série de shows que vai acontecer lá no Morumbi no mês de novembro. Ainda existe a possibilidade, pelo menos teve um pedido para que a organização do último show que vai acontecer no mês de novembro no Morumbi, para que entregue o mais rápido possível que ainda dê para o São Paulo jogar lá. Qual é esse show, você sabe? Oasis. Mas o último é dia 23, né? Então, é isso. Então, o pedido a data é isso. certinho, né? Do Oasis, né? Você vai, André? Eu não perderia em nenhuma hipótese um show do Oasis depois que... Dizem que o Pep Guardiola estará por lá. Parece que ele está acompanhando. Não, ele está sempre no palco. Tem uma cartolina do Pep Guardiola ao lado da bateria. Dá uma pesquisada. É um tamanho até maior do que ele, porque os irmãos... Eles são muito fãs e amigos do Guardiola. É justo mesmo. Eles são amigos entre eles. Isso tá querendo demais também. Pois é, mas ele tá do lado de quem, né? Tem isso também. O Pep Guardiola é mais amigo de quem? Qual irmão ele gosta mais? De qual que ele gosta mais. Ok, voltando, então, existe essa possibilidade do São Paulo ainda jogar este ano no Morumbi. Depende do show que vai acontecer lá, da retirada do palco, então, do show que o André Kfouri não vai perder. Ô, Zupa, como é que você vê tudo isso e essa saída do Morumbi num momento tão importante? É um acúmulo de coisas, né? Diferentemente do Palmeiras, que não tem a ingerência sobre a agenda do estádio, quem tem é a construtora, o São Paulo tem, o estádio é dele. Mas, diferentemente do Palmeiras, que é um clube estável financeiramente e que, se pudesse, talvez manejasse melhor aqui e ali os shows que, porventura, vira e mexe e tira o Palmeiras do Allianz, o São Paulo precisa muito desse dinheiro. Então, aquele cobertor curto, né? O ideal, claro, é sempre privilegiar o aspecto esportivo, mas quando você é um clube deficitário como o São Paulo e o estádio vira uma fonte de renda, em determinado momento você cede. Assim como o ideal para o São Paulo era não ter que rifar a categoria de base como ele rifou este ano e como ele pretende até fazer o negócio com o Grego, com o Marinaccio, o ideal era isso não acontecer. Mas dada a situação crítica do São Paulo, que não caiu de paraquedas, o clube foi colocado nesta situação, o clube em alguns momentos se vê obrigado a deixar em segundo plano o aspecto esportivo. Não é o ideal, mas acontece. E aí, nesse caso específico, eu até acho que o fato de São Paulo não jogar mais no Morumbi este ano, a culpa é menor do São Paulo, porque a ideia original era sacrificar algumas datas, não todas. Mas quando a CBF inverteu a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro e povoou o calendário de novembro, aí tirou o São Paulo de vez do Morumbi no Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso é porque a premissa básica o São Paulo está desesperado por esse dinheiro. E aí você acaba sacrificando tudo que não deveria ser sacrificado. É bom para os tricolores e os rubro-negros, os 500 da Baixada, porque eles estão lá.
É estranho ver um São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, né? A Vila é um tremendo estádio legal, é um palco mítico do futebol mundial, mas não é um lugar de um São Paulo e Flamengo, é um corpo estranho ali dentro, né, para um São Paulo e Flamengo, mas assim são as coisas, e o São Paulo vai ser mandante peronomútil, né? Vai jogar em casa, mas não na sua casa, e para o Flamengo, que já teria ótimas condições de pontuar no Morumbi, acho que as condições ficam ainda mais favoráveis para pontuar na Vila Belmiro. André, a gente viu a tela, existe equilíbrio recente entre as duas equipes, decidiram inclusive a Copa do Brasil com vantagem para o São Paulo. Imagino que muita gente trate o jogo com o favoritismo do Flamengo, mas qual é o percentual ou qual é a chance do São Paulo ser uma pedra? Porque agora é taco a taco Palmeiras e Flamengo é o check rodada a rodada. Quanto o São Paulo é uma das ameaças na caminhada do Flamengo num jogo como esse dessa quarta? O São Paulo vem de um bom jogo, não, de um jogo muito bom, né, com o Vasco, um resultado totalmente merecido pela maneira como o jogo se desenvolveu e talvez até surpreendente pelo momento do Vasco e o do São Paulo, o que vem acontecendo com os dois times até a rodada do último fim de semana. E embora seja uma coisa estranha jogar na Vila contra o Flamengo, eu concordo com o Gustavo, o fato do jogo não ser no Morumbi aumenta a chance do Flamengo vencer, o que já não é um percentual pequeno, não sei te dizer, né? Mas o Flamengo é favorito para o jogo, porque o Flamengo hoje é um time, absolutamente melhor do que o São Paulo. Mas o campeonato é muito complicado, o Flamengo fez uma atuação bem decepcionante contra o Fortaleza e não faz muito tempo. Ok, agora já vive-se um novo momento depois da classificação para a final da Libertadores. Eu acho que as equipes envolvidas nessa decisão, o Flamengo e o Palmeiras, que disputam o troféu do Campeonato Brasileiro, terão condição por pelo menos mais algum tempo de se assentar no Brasileirão e depois começar a tratar de um planejamento de manutenção dos jogadores para chegar da melhor maneira possível à final em Lima, mas hoje não dá para a gente descartar o favoritismo do Flamengo contra todas as equipes do campeonato, exceto o Palmeiras. E não vai mais acontecer esse jogo, né? Não está mais no caminho nem de um nem de outro. E eu acho o Flamengo favorito para essa partida com o São Paulo. Mas assim, não é uma coisa... Claro que não é uma coisa fora do normal, o jogo terminar empatado, São Paulo ganhar. Mas o melhor time hoje, claramente, é o Flamengo. Vamos seguir o Sport Center e falar agora de Palmeiras. O assunto da semana é a renovação ou não do Abel Ferreira. O momento futebolístico que o André cita, de talvez a melhor versão do Palmeiras na era Abel, que é o Vitor Roque. Foi convocado, novidade na... O Flamengo e o Palmeiras convocados pelo Ancelotti, tá? O Danilo, 23 depois do Campeonato Carioca, esses são os números, né? 23 jogos, 70 ações com bola por jogo, é o terceiro no time, 59 passes completados por jogo, ele é o quarto do time. O Alexandro, depois do Campeonato Carioca, 28 jogos, duelo e meio aéreos vencidos, quarto também no time, 2 rebatidas por jogo, é o quinto no time. E o Vitor Roque, desde a estreia no time, ele tem 50 jogos, 17 gols, ele é o segundo no time, e 22 participações em gol, líder do time. A gente colocou vários pontos ali, né? Também defesa e ataque, não dá pra gente comparar os mesmos pontos, mas Gustavo Zupac, quem é que perde? Perde mais pensando em treinamento para Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não, para mim, indiscutivelmente, olhando para a seleção brasileira, indiscutivelmente o Palmeiras. Né? Porque tem aquela velha frase que quantidade não é qualidade. Nesse caso, eu troco. Quantidade não é relevância. Claro que o Alexandre é titular do Flamengo, um jogador relevante. O Danilo é um 12º jogador do Flamengo, está sempre em campo. Mas não jogar o Alexandre, vai jogar o Ayrton Lucas, vai jogar o Vinha, nem vi se o Vinha foi convocado, mas enfim, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos para jogar. O Danilo é reserva. O Vitor Roque não só é titular, como ele é peça fundamental, peça protagonista na transformação do Palmeiras na temporada, na arrancada do Palmeiras, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, não ter o Vitor Roque é uma péssima notícia, tanto é que quando é data FIFA e os dois são convocados, né, porque o Scaloni tem chamado o Flaco Lopes, o Palmeiras tanto não tem jogadores para esta função, agora tem o Bruno Rodrigues de volta, essa é uma boa notícia, mas a gente viu já jogar como dupla Maurício e Veiga. Ou Veiga e Bruno Rodrigues, muda demais a característica. Então, assim, olhando para os convocados do Carleto, para mim, claramente é o Palmeiras quem sofre mais sem o seu goleador. E você, André? Eu concordo, a condição de reposição do elenco do Palmeiras é bem diferente. No caso desses jogadores, basicamente não existe, né? E essa é mais uma vez em que o calendário da CBF é tão, assim,
propagado como algo que represente um avanço em relação a outras eras, complica a situação. E nós temos visto recentemente, nos últimos dias depois da convocação, a convocação foi ontem, né? Então, desde ontem, nas últimas horas, perdão, uma tentativa de mexer em datas e horários de jogos para ver se o dano fica menor, mas acho muito difícil. Envolve outras equipes, evidentemente, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo não se enfrentam. E as outras equipes, como no caso o Atlético Mineiro, tem também o seu calendário, tem final de Copa Sul-Americana, tem coisas acontecendo, como sempre. E não vai ser possível minimizar a ausência desses jogadores em partidas importantíssimas do Campeonato Brasileiro. Não deveria ser assim, mas a culpa não é do treinador da Seleção Brasileira, ainda mais nesse momento em que o tempo é escassíssimo para observações, para chamada de jogadores, e a Copa do Mundo está chegando. Se fosse uma coisa distante e esse técnico já estivesse num ciclo longo, talvez ele não precisasse, talvez ele pudesse, embora não fosse a obrigação dele, pensar em não convocar esse ou aquele. Mas agora me perdoe, ele tem que pensar no trabalho dele. E não é que o Ancelotti também não tem tido momentos para se preocupar com o ambiente aqui. É claro que daqui a pouco a gente vai falar. Tá chegando a hora. Sobre isso, né? Nosso próximo assunto, daqui a pouco. O próximo assunto? Vamos falar sobre isso. Certo. E ele, inclusive, responde, né? Quando é perguntado assim, mas e Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Campeonato Brasileiro? Ele fala, olha, prioridade é a seleção brasileira. E tem que ser mesmo, para ele, principalmente. Olha, vamos seguir falando de seleção brasileira no Sport Center com a nova vinheta dos 25 anos. Lindíssima. Muito bonita. Do programa do GV, 8 da noite no nosso Mundo GV. Fofoca. Ontem foi dia de quê? Homenagem. Lá no Ninho do Urubu, porque ele... Ai, Pedro... Que é o 9 bolado? Ai, Pedro... 300 jogos pelo Malvadão. Quem teve lá foi ele, que adora visitar o Ninho do Urubu. Thiago Carvalho. Um protagonista deve ser reverenciado. Mesmo sem estar jogando, Pedro foi homenageado nesta terça. Eu só tenho que agradecer por cada fase vivida aqui dentro e espero poder continuar, né, fazendo história aqui, conquistando títulos, fazendo gols. No último mês, o atacante completou 300 jogos com a camisa do clube. Uma marca ainda mais impressionante com os números alcançados. Nestas 6 temporadas, são 152 gols marcados e 36 assistências, ou seja, 188 participações diretas em bolas na rede. Sem dúvida nenhuma, é uma alegria imensa poder viver tantos anos dentro de um clube que eu sempre torci, sempre amei, e hoje poder vivenciar dentro de campo para mim é muito gratificante. Ainda fora das atividades, por conta da fratura no antebraço direito, o departamento médico do Flamengo se mostrou otimista com a recuperação de Pedro. Segundo o médico do clube, esse tipo de lesão pode levar até 8 semanas para calcificar. Mas a expectativa é de que em 4, o camisa 9 esteja de volta aos treinos. Mas o artilheiro não é o único problema do DM. Substituído ainda no primeiro tempo da vitória contra o Sport, Carrascal tem um edema com estiramento na região da costela. O caso é clínico e vai ser reavaliado diariamente. O colombiano volta ao trabalho quando parar de sentir dor. Jorginho tem uma lesão na posterior da coxa constatada. O meia ainda sente dor e, por esse motivo, não pode avançar o tratamento. Situação diferente de Léo Ortiz, que apesar de já ter condições de jogo, ainda tem limitações no tornozelo e vai ser preservado nos próximos jogos. Quem retornou ao campo nesta segunda foi Cebolinha. O atacante está em fase final de tratamento no quadril e vai ser reintegrado ao grupo. Hoje, o Flamengo treinou na parte da manhã e à tarde viaja para São Paulo, onde amanhã enfrenta o tricolor paulista na Vila Belmiro. Parece que cada adversário que joga contra o Flamengo é como se fosse uma final. E aí tu vê o nível de concentração dos caras e... Stop taking meeting notes and let ClickUp. O mês mais importante da temporada está só começando, mas certamente até o dia 29, quando acontece a final da Libertadores em Lima, os nomes de Flamengo e Palmeiras ainda vão ecoar bastante para os amantes do futebol. Sinceramente, se tem que escolher lógico que escolheria LDU.
Flamengo era lógico que se passava LDU era melhor para a gente, também como para eles, se passava Racing era melhor para eles que nós. Notícias do Malvadão. Vou colocar na tela aqui para ilustrar para vocês, Pedro, para vocês. Quer um 9 bolado, Bocão? Perdeu o Iguinho Jesus? Quer um 9 bolado? Pedro pelo Flamengo. 302 jogos, 152 gols, 38 assistências, média de 1 gol a cada 2 jogos. E aí, esse tanto de troféu aqui que a gente sabe onde estão todos guardados, lá no Museu do Flamengo. Olha a cara do Bocão de desespero, porque nunca teve um 9 desse no Botafogo, rapaz. Jesus, peraí, cara. Tudo Maravilha, 10 encarnações, pô. Tudo Maravilha, nós gostamos de você. Aí o Jesus é bom, Jesus. Igor Mas Jesus. não é na prateleira do Pedro. Oi? O Jesus não é na prateleira do Pedro. Pegou no PSG, não? Então desculpa. Cara, é muita coisa, pô. Não. São 190 participações em gols, cara. É muita coisa para 302 jogos. Fernando, olha isso daqui, Fernando. Não, é piada. Olha isso O daqui. time é bom, né? É muita coisa. Isso que o Bocão fala é interessante, mas a gente já viu um monte de time bom e não ganha nada. E jogador, em time, o Juninho e o Xexé não estão conseguindo jogar no time bom do Flamengo. Não, mas aí... Foi bom, né? Porque você que tá dizendo. Quem trouxe ele tá falando do time, ele não tá falando do jogador. Ele falou do jogador do Juninho. Não, ele falou que o seguinte, joga bem num time bom. O time ajuda o Pedro, beleza, mas por que não ajuda o Juninho, então? Por que não ajuda o Michael, que não estão conseguindo render tanto? Pô, garezinho, né? Não é, não. O cara foi artilheiro no Azerbaijão. Aonde? Azerbaijão. Ah, tá explicado, pô. Ah, craque. Ué, Rivaldo jogou lá, meu filho. Cazaquistão, sei lá. Mas jogou no Barcelona antes, o Não, Juninho, aí talvez nesse caso não. Pegou de bicicleta no Barcelona, não? Talvez não. Ah, então, filho, valeu, obrigadão. Mas tá maneiro, currículo, meu irmão. Vai ser campeão não no Flamengo, né? Ou então... Mas tu é louco pra ter... Você e Leila Pereira são loucos pra ter o queixada no teu time. Ah, eu sei. Quer não o Pedro no Botafogo? Porra, sinceramente. De verdade. Não, abre teu coração. Fala pra gente. Ele é o Arthur Cabral. Oi? É. Porra, tá maluco. Claro que é o Pedro, porra. Não, pelo Arthur Cabral, Mastriani e Ramos. É o nome dos atacantes do Botafogo, nome composto. Juntar os três, irmão, não... só dá sobre esses nomes aí. Mas vai melhorar, Boca, vai melhorar. Vai melhorar, vai. Vai melhorar que eles vão embora no que vem. Mas o Pedro é muito bom jogador. Bocão afiadíssimo. Meu papo é reto, não faz curva. Meu papo é reto, não faz curva. Eu tenho que ser sincero, porque eu não posso ser mentiroso. Eu botei, tinha outra fibra, escolhi o stream, escolhi o Netflix. Você tem uma série lá chamada Os Donos do Jogo. Eu vou ver. Do negócio do bicho lá. Os caras falam assim mesmo, aqui é papo reto, não faz curva. Não faz curva. curva. Ó o galego. Bom pra caramba a série. Boa pra caramba, tô preso nela. Quando o Francisco não tá chorando nem trocando fralda, eu tô lá vendo... Ah, mete essa não. É isso aí, galera. Que partida vai ser essa entre Flamengo e São Paulo? O Flamengo segue firme na briga pela liderança do Brasileirão, mostrando garra e talento e um futebol que enche os olhos da nação. Quero saber a sua opinião. O Mengão vai assumir a ponta da tabela ou não vai? Deixa aí os seus comentários e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like maroto e não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando aí, galera, de deixar aí os créditos para os donos da bola do Rio. É, galera, e também a ESPN Brasil. Valeu demais pela companhia. E não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos rubro-negros. Até o próximo vídeo.